o veto sobre o projeto de lei número 27, que dispõe sobre normas de segurança e manutenção de equipamentos de lazer e brinquedos em áreas de uso coletivo e em estabelecimentos de educação no município de Brusque. Razões do veto. Ao analisar o projeto de lei número 27 de 2017, que dispõe sobre normas de segurança e manutenção de equipamentos de lazer e brinquedos em áreas de uso coletivo e em estabelecimentos de educação no município de Brusque, de origem legislativa, sou levado a vetá-lo parcialmente, incidindo o veto nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º do projeto em comento, pelas razões que passo a expor. Não obstante os méritos propostos que nortearam os autores da presente proposta legislativa, óbices legais impedem a sua sanção. A propositura é efetivamente de natureza administrativa, pois estabelece obrigações, atribuições e prazos ao Poder Executivo, adentrando em seara que não pertence ao Poder Legislativo, posto que a gerência administrativa do município é atividade própria do chefe do Poder Executivo, a quem compete, com exclusividade, propor matérias que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal, nos termos do artigo 49, incisos 2 e 4, da Lei Orgânica do Município, em simetria ao artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6 e artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Assim, observa-se flagrante vício de iniciativa, vício formal subjetivo, nos artigos supramencionados, referentes ao projeto apresentado, que o macula com a pecha de inconstitucionalidade. Gilmar Mendes e Paulo Branco definem o instituto da inconstitucionalidade formal da seguinte forma. Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final. Nesta senda, André Ramos Tavares observa que o conteúdo da lei pode estar em plena sintonia com as prescrições constitucionais, mas pode não ter sido editada por órgão incompetente, ou pode ter ocorrido falha no procedimento legislativo. Nesses dois casos, há inconstitucionalidade formal da lei, porque seria válida se houvesse sido aprovada pelo órgão competente ou, na hipótese de ter sido aprovada pelo órgão previsto para tanto, seria constitucional se este tivesse observado os trâmites regulares de aprovação constitucionalmente previstos. Acerca da matéria, ensina o mestre Eli Lopes Meirelles, o processo legislativo, ou seja, a sucessão ordenada de atos para a formação das normas enumeradas na Constituição da República, artigo 59, possui contornos uniformes para todas as entidades estatais, União, Estados, membros, municípios e Distrito Federal, artigo 61 a 69, cabendo às Constituições dos Estados e às leis orgânicas do município estabelecer, dentre as espécies normativas previstas, quais as adotadas pela entidade estatal. Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que
disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal, a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, fixação e aumento de sua remuneração, o regime jurídico dos servidores municipais e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais. Se a Câmara, desatendendo a privacidade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias, caberá ao prefeito vetá-las, por inconstitucionais, sancionadas e promulgadas que sejam. Bem por isso, se nos afigura que convalesçam de vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar suas prerrogativas institucionais inerentes às suas funções, como não pode delegá-las ou aquecer em que o Legislativo as exerça. Ainda, sobre a matéria tratada no projeto em comento, o nosso egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim já decidiu. Compete privativamente ao governador do Estado a iniciativa de processo legislativo tendente a criar ou alterar atribuições de secretarias de Estado. E também a ação direta de inconstitucionalidade, lei que institui a política de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer bucal no Estado de Santa Catarina, veto integral do governador do Estado, que foi derrubado pela Assembleia Legislativa, com consequente promulgação, interferência direta em atividades de secretarias e órgãos da administração pública que importa, em aumento de despesa pública, violação à prerrogativa do chefe do Poder Executivo Estadual, artigos 32, 50, parágrafo 2º, inciso 6, e 52, inciso 1, todos da Constituição do Estado de Santa Catarina, procedência do pedido inicial com efeito executo. A ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal de gênese parlamentar que dispõe sobre atribuições do Poder Executivo, vício de iniciativa, procedência ADIM, número 213, de Blumenau, relator desembargador João Henrique Blasi. Vale citar também decisão da Suprema Corte do país. Padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos públicos, matéria afeta ao chefe do Poder Executivo. Ademais, é importante registrar que a aplicação da lei exigirá do Poder Executivo a organização de equipe técnica especializada em fiscalizar a instalação, manutenção e o funcionamento dos equipamentos, de que trata o artigo 1º do projeto de lei, as placas informativas, indicando órgão responsável para recebimento de denúncias de defeitos ou ausência de manutenção, o que significa criar novas funções e cargos públicos, nomear pessoal, além de exigir a destinação de recursos financeiros para o cumprimento material da norma, gerando aumento de despesa pública, o que afronta o artigo 49, incisos 2 e 4 da Lei Orgânica Municipal. Ainda criaria despesa pública não contemplada na lei orçamentária. Além disso, em matéria tipicamente administrativa, como no caso compete privativamente ao Executivo Municipal dispor, pois é a administração pública que detém os dados sobre as condições de implantação de tal procedimento. Aliás, segundo Ives Gandra Martins, a administração da coisa pública não, poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo não tem, e outorgar a este poder
o direito de apresentar os projetos que desejasse seria oferecer-lhe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a sua maioria e especialidade. No mesmo sentido, José Afonso da Silva refere que a iniciativa de legislação do governo justifica-se por ser ele o único apto a cumprir a formulação política e a redação técnica dos projetos de leis, cujos fins são intimamente conexos com a atividade administrativa. Leis de Direito Constitucional, RT de 1964, página 116. Os princípios existentes na Carta Magna Federal devem ser observados pelas constituições estaduais e, obviamente, pelas leis orgânicas municipais. Do mesmo modo, devem as leis orgânicas municipais seguir os princípios básicos existentes nas cartas estaduais. Pelo exposto, conclui-se que houve violação não só aos dispositivos constitucionais que estabelecem as atribuições atinentes ao Poder Executivo, mas também aos que estabelecem a consequência independência e harmonia entre os poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, artigo 32 da Constituição Estadual, e reproduzido no artigo 7º da Lei Orgânica do Município, na medida em que, por iniciativa do Legislativo local, legislou-se atropelando iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo quanto à legislação referente à matéria tipicamente administrativa. O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada nas leis, em qualquer das hipóteses, taxativamente prevista no texto da Carta Política, traduz situação configurada de inconstitucionalidade insuscetível de produzir qualquer consequência válida na ordem jurídica, a usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da lei que dela resulte. Portanto, como os dispositivos em comento tratam de matéria privativa do prefeito, o veto é medida que se impõe. Por derradeiro, senhor presidente, encaminho a deliberação dessa Igreja Casa Legislativa, o veto parcial, aposto aos mencionados dispositivos em razão do vício de iniciativa, caracterizador da inconstitucionalidade. Brusque, 17 de julho de 2019. José Arivec, prefeito de Brusque em exercício. Está em discussão o veto, em discussão única. Quero lembrar que, para derrubar o veto, precisa ter maioria absoluta da Câmara, precisa de 8 votos. Com a palavra o vereador Alexandre Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham, só que fazer uma manifestação, até porque o veto desceu e quando conversamos sobre o projeto e sobre a questão do veto, houve, inclusive, divergências de posicionamento com relação ao posicionamento da própria Procuradoria, que é o órgão que encaminha esses assuntos do prefeito. Então, houve dúvidas, houve divergências de posicionamento. Trata-se de um veto puramente, tecnicamente jurídico. Entendo que dos artigos que estão vetados, no meu entendimento, existem artigos, inclusive, que não são inconstitucionais, porém, como líder de governo, sou obrigado a vir aqui também fazer a manifestação. Mas deixar claro aqui que o governo, quando tratou do assunto,
fez com que, inclusive, não houvesse nenhum tipo de orientação para votar a favor ou contra o veto, que cada um tivesse o seu entendimento, o seu posicionamento daquilo que é a matéria em si, que, com certeza, o projeto, né, dos vereadores Dr. Lima e Ana e as emendas também do vereador Ivan, vem de encontro a uma questão de segurança das nossas crianças nos espaços públicos e privados. Então, foi uma questão jurídica que, eventualmente, né, a partir do momento do veto ser derrubado ou mantido, mas é uma questão técnica, jurídica, que isso vai ser discutido mais à frente. Mas eu gostaria de deixar claro aqui, né, que o encaminhamento do veto pelo prefeito é uma orientação da Procuradoria que, né, vai respeitar o posicionamento de todos os vereadores e a decisão de cada um dos vereadores aqui, né, tomada nessa noite. Obrigado. Continua em discussão o veto. Com a palavra o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos amigos eventuais da casa, imprensa e nossos amigos aqui das ações de moradores, né? Nossos dois amigos do Guarani e do Maluche, que não estão aqui nos acompanhando. Senhor presidente, esse projeto, se eu não me engano, acho que já está perto de 2 anos na casa, acho que deve estar tramitando uns 2 anos na casa. E a gente sabe que terá a comunidade terá ganhos, né, com este projeto, porque nós vimos que muitas pessoas, eu acho que vários vereadores já vieram aqui nessa tribuna, né, e às vezes vem na tribuna porque é procurado por várias pessoas, né, Cleito? E eu acho que todo mundo é procurado, né? A gente, como se diz, a gente é uma pessoa um político que está diariamente em contato com a população, né, diferentemente de algumas outras pessoas, outros, né, políticos, enfim, governador, e aí vai. Então, eu vejo que a nossa cidade, ela vem desenvolvendo e construindo, né, vários equipamentos em praças públicas, como foi construídas as academias livres, né, que há algum tempo, acho há uns 7, 8 anos, vem sendo desenvolvida e construída na nossa cidade. E essas academias, realmente dão manutenção. E o parquinho aqui na frente da prefeitura, da frente da Câmara, diariamente, há um tempo atrás, as pessoas vinham nos procurar e cobrar, e vinha, né, para os vereadores, até alguns vereadores, eu acho que foram mal interpretados, né, por algumas pessoas que achavam que os vereadores tinham que ir lá arrumar o parquinho. E tenho certeza que a organização dessa informação ao cidadão, que seria um telefone, uma placa, informando a quem deveria se portar aquele munícipe que achar que naquela localidade haveria um equipamento com problema. E eu vejo da seguinte forma, que uma situação desta, ela vinha contribuir com o Executivo. Vinha contribuir. Por quê? Porque, às vezes, vereador Léo, às vezes lá na Águas Claras se tem, às vezes, um equipamento, claro, né, o vereador Léo até da região traz o Executivo, faz um requerimento, né, e muitas vezes o equipamento dá um problema e as pessoas, às vezes, não vão atrás da maneira cordial de conversa e procurar resolver. Às vezes já usa, né, alguns artifícios, né, e xinga, enfim. E esse projeto vinha exatamente a organizar essa situação.
Mas o entendimento da inconstitucionalidade do projeto, do Executivo, até eu não vi no projeto, o Executivo orientando, se acha inconstitucional, orientando um anteprojeto, ou de alguma forma, de um projeto importantíssimo, né, do vereador Lima e da Ana Helena Bossa, de que uma conversa, né, poderia, de repente, acertar o rumo para esse projeto importante que seria para a nossa cidade. Eu vi até um artigo ali, até usar o Gilmar Mendes, né? Eu acho que estão usando, está meio ruinzinho aí de ministro, né? Devia melhorar um pouquinho o quadro de ministro, porque esse daí está meio complicadinho. Mas tudo bem, né? Foi esse aí, então vamos deixar assim. E essa questão do veto desse projeto, a importância que ele traz para o nosso município, eu acho que não caberia dessa forma. Então, eu voto favorável à quebra do veto, entendendo que o jurídico da prefeitura tem o seu papel. Também não pode se dizer que, né, vão patrolar, não. Só que a situação da conversa sobre este projeto não está legal. Eu acho que deveria considerar os dois vereadores que de outras cidades, várias cidades espalhadas pelo Brasil, né, como já tem esse projeto aprovado, e que o tempo que ficou no Executivo, a importância que ia ser para a nossa cidade, lembrando que a Procuradoria vai estar sempre atuando, né, em todos os projetos, doutor Celso, sempre vendo a legalidade, mas nesse caso poderia ter um desfecho bem mais, quando a gente se fala assim, ó, que se todos sentam e querem o benefício para a nossa comunidade, o benefício para Brusque, o desfecho poderia ser diferente, Ana Helena e doutor Limas. Poderia ser diferente. Poderia ter sido feito uma conversa com todos e hoje não estaria nessa situação. Mas, né, eu vou, sem dúvida nenhuma, contra o veto do prefeito, né, para que essa informação seja dada, né, como foi o entendimento dos dois nobres vereadores, né, doutor Limiana, para que as pessoas não tenham, às vezes, vai lá e fala daquele parquinho, vai lá, daí às vezes dá informação, né, doutor Lima, se passa a informação, né, liga para a ouvidoria, liga para a Secretaria de Obras, ligue, só que às vezes a gente pode dar informação não correta, né, daquele mesmo setor que seria eficaz para estar resolvendo aquele problema, né, e infelizmente, um projeto que não traria nenhuma situação relevante, né? Infelizmente não foi aprovado. Mas só tira o Gilmar Mendes fora aí das considerações aí, não, brincadeiras à parte. Seria isso e muito obrigado, senhor presidente. Só para lembrar que o veto é parcial. Artigo 1º, parágrafo e os segundos não estão sendo vetados. Está sendo vetado o artigo 3º ao 6º, certo? Continua em discussão, com a palavra o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia aqui que nos prestigia.
Primeiramente, eu quero continuar fazendo aquilo que eu já fiz na votação do projeto. Parabéns, Ana, parabéns, Lima, parabéns, Ivan, pelo projeto que apresentaram a esta casa. O projeto com as emendas modificativas necessárias. Até porque, assim, nós, lendo o veto, e eu queria até destacar aqui uma parte, que talvez foi a parte que me levou a não concordar com o veto, que diz assim: ademais, é importante registrar que a aplicação da lei exigirá do Poder Executivo a organização de equipe técnica especializada em fiscalizar a instalação, manutenção e funcionamento dos equipamentos, de que trata o projeto de lei, e as placas informativas indicando o órgão responsável para recebimento de denúncias ou ausência de manutenção, o que significa criar novas funções ou cargos públicos, nomear pessoa, além de exigir destinação de recursos financeiros. Eu discordo completamente disso. A Prefeitura tem que ter uma equipe especializada para fiscalizar e fazer as manutenções necessárias dos parques infantis. Tem que ter. Então, o projeto, quando nós votamos, nós não estávamos criando qualquer tipo de gasto público com criação ou de cargos ou funções novas. Ora, a Prefeitura não tem um engenheiro responsável que faz a manutenção técnica dos equipamentos dos parques, vamos falar diretamente dos parques infantis das nossas praças? Claro que tem. Qual é o cargo que a Câmara está criando com essa lei? Nenhum. Qual é a função que nós estamos criando? Nenhuma. Talvez o gasto seria com a placa. É até cômico se não fosse trágico. Né? Talvez o gasto seria com a placa, para colocar uma plaquinha lá no parque com um telefone de contato para dizer se o parque está com problema, ligar para a Prefeitura. Pô, desculpa, mas eu não posso concordar com esse veto, vou votar contra o veto, para que se mantenha esse projeto de lei. Eu até entendo as razões que o Departamento Jurídico da Prefeitura levou a fazer esse veto, mas eu não concordo com o argumento de que esse projeto de lei que nós votamos, aprovamos por unanimidade, nós estaríamos criando possibilidades, talvez, de novas funções e novos cargos, trazendo um prejuízo ao Executivo. Eu não posso concordar com isso, porque se for pensar dessa forma, é como se a Prefeitura hoje não tivesse alguém responsável pelos parques. E obrigatoriamente tem que ter. Obrigatoriamente tem que ter. Nós recebemos diariamente, aí, como disse o Tuta, reclamações dos parques, praças, enfim, uma série de situações. Eu vou dar um exemplo, senhor presidente. Nós fizemos a primeira reunião itinerária lá no Paquetá. Qual foi uma das reclamações lá? E que eu também abordei esse assunto e levantei lá. Foi a parte da área de academia, da área dos parques, da área dos quiosques, que o Paquetá tem lá público e que foi totalmente destruído. Então, talvez se tivesse uma fiscalização, primeiro, melhor, ou tivesse um telefone de contato adequado, talvez teriam denúncias feitas e talvez a Prefeitura poderia ter solucionado alguns problemas. Agora, eu tenho aqui na frente, na praça, quanto tempo nós pedimos para arrumar aqui os brinquedos? Nossa, foi um tempão. Arrumaram? Arrumaram. Mas quanto tempo levou? Então, talvez se a população tivesse um canal de contato e ficasse realmente cobrando, talvez teriam feito de forma mais rápida. Concedo a parte, vereador Simas. É só para justificar também e dizer que Vossa Excelência tem toda a razão, entendo dessa forma, e até para deixar claro, né, que o prefeito ele não vetou o projeto como um todo. Sim. Né, ele vetou alguns artigos que a Procuradoria entendeu que poderiam ser inconstitucionais e que a gente tem algum entendimento diferente também, mas que o objetivo do projeto seria mantê-lo e aí regulamentar através de decreto, porém a lei permite que faça essa regulamentação. Então, né, deixar isso muito claro, que o objetivo do projeto não foi objeto de veto por parte do prefeito. Né, e Vossa Excelência acabou de dar o exemplo aqui da Praça do Centro. Quanto tempo ficou? Quem é o responsável? Quem não é? O parque lá de cima. Então, agora se regulamenta e se define para daqui adiante, né, e há a possibilidade da população também poder cobrar, né, e comunicar a eventual dificuldade na utilização desse espaço e também nas entidades privadas.
né, nos espaços públicos e privados, né, que também têm a sua responsabilidade. E eu vou um pouquinho mais além, vereador Simas. E como ficam os parquinhos que estão nas creches, por exemplo? Não tem um responsável técnico para cuidar, para saber se aquele parquinho está dentro de uma idade específica para que as crianças possam utilizar sem trazer risco às crianças que utilizam? Nós vimos vários acidentes, que acontecem acidentes, mas não necessariamente que aquele parque que está lá montado não seja capaz dentro da idade das crianças que lá utilizam. Então, o meu ponto de vista principal da minha contrariedade ao veto é justamente esse ponto. A lei, quando foi criada, foi pensando nas crianças, foi pensando nas famílias, e em momento algum a lei traz algum malefício ou algo que venha trazer um prejuízo à prefeitura, que vai ter que contratar alguém ou criar algum cargo, alguma função, que já deve ter na prefeitura para fazer essas manutenções. Então, o meu voto vai ser contrário ao veto, e já me manifestando aqui, devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Ana Helena Bolsa. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham ainda, eu venho aqui pedir para que os nobres vereadores votem contrário ao veto. Por quê? Primeiro porque os artigos que são propostos pelo veto, que é o artigo 3º, 4º, 5º e 6º, são eles que dão corpo ao projeto e dão mais clareza ao projeto. Esses artigos, eles especificam ainda mais qual a função do projeto e qual o porquê de ter proposto o projeto no sentido da segurança das nossas crianças. Para mim, é uma questão de boa vontade do Executivo colocar isso em prática ou não. Por causa de uma simples placa onde o munícipe ele possa saber com quem entrar em contato em caso de algum defeito, alguma falha, precisando de manutenção no parque. Se a prefeitura não tem realmente, como o vereador Jean falou, essas pessoas responsáveis ainda, então a gente está em péssimas mãos. A gente precisa se preocupar muito onde a gente coloca as nossas crianças, nos parques públicos onde as nossas crianças brincam, nas creches onde as nossas crianças estão brincando, onde os pais colocam elas lá com segurança. Acidentes acontecem? Acontecem, só que eles não podem acontecer por falta de responsabilidade. O objetivo desse projeto é a segurança das nossas crianças. Foi nisso que foi pensado, não em gerar custo para o Executivo, e sim em trazer benefício para a nossa população, principalmente para quem utiliza os parques. Então, por isso, eu peço encarecidamente aos nobres vereadores que votem contrário a esse veto. Obrigada. Com a palavra, o vereador Dr. Lima. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade e imprensa. Aqui eu vi hoje como é muito importante a discussão e a gente ouvir todo mundo. À medida que a gente vai ouvindo, se chega à conclusão que, com todo o respeito de quem fez o parecer parece que foi feito sobre outro assunto. Porque, como foi colocado, ninguém está pedindo para criar nada novo. A placa apenas está fazendo parte porque nós enxergamos que isso deveria sempre estar lá. Uma placa para que se fizesse a comunicação. Então, não é uma solicitação para se colocar uma coisa nova. É uma coisa que já deveria fazer parte da parte do parquinho. Está lá o parquinho e está lá como quem você entra em contato. Porque existe um intervalo entre a hora que o parquinho está instalado, novo, a hora que ele fica inviável para ser utilizado, e nesse período tem uma área nebulosa em que você não sabe o perigo que está oferecendo. Eu e a Helena conversamos com o pai de Joinville, que perdeu seu filho num parquinho que quebrou. A criança não caiu num pau quebrado. O pai, o pau está quebrado, não brinca lá. A criança, o brinquedo quebrou enquanto a criança usava, porque ele parecia que estava dentro de uma manutenção que oferecesse segurança para quem está utilizando. Então, a gente está colocando de uma forma
A forma como foi conduzido o veto, eu até acredito que ele foi extremamente técnico. Tá? Se faltou nessa hora, é aquela hora do bom senso, de fazer, de se chamar, de conversar e de fazer um esclarecimento. Então, eu também peço que se vote contra o veto, não porque a gente está querendo passar por cima da autoridade ou do que é delegado para o executivo, e sim porque nós estamos, como legislativo, defendendo a população, apontando um trabalho que não está sendo feito correto como deveria ser. Não está sendo colocado para se contratar ninguém, porque isso já faz parte do serviço que a prefeitura já possui. E com relação à placa, é um detalhe tão pequeno que tem que estar lá e já deveria estar lá. A gente só está apontando uma coisa que não está, porque houve uma falha em se olhar com relação a isso. E isso se estende também à nossa preocupação com os brinquedos das escolas e com outros serviços que existem. Esse foi apenas um deles, porque se você ficar muito genérico, não atende ninguém. Então, nós optamos por fazer essa defesa com relação aos parques, porque são crianças que não têm condições, muitas vezes, de detectar que aquilo está oferecendo perigo. Concedo a parte. Vereador. Só para relembrar também, nós já votamos alguns vetos aqui, também derrubamos alguns vetos, por causa das placas, né, vereador Ivan? A vacinação, não podia botar porque trazia custo para o município, né? Telefone do obras onde se está construindo as obras. Diferente daquele outro veto que nós acatamos aqui, das placas de trânsito, do vereador Cleito, porque existe uma legislação federal específica que determina o que pode e o que não pode ser escrito na placa. Porque se não tivesse aquilo ali, nós também votaríamos contra o veto, porque isso não traz custo ao município. Você pode imprimir um adesivo ali, internamente na prefeitura, e colar no próprio brinquedo. Ou se for de madeira, você pode fazer com marcação. Então, existem N situações que eles podem fazer. Devolvo a palavra. Exatamente. Então, com certeza, se existisse uma inconstitucionalidade assim muito gritante e que não estivesse, digamos, tirando a autonomia e a autoridade do executivo, e nós estivéssemos invadindo isso de forma desrespeitosa, com certeza eu também votaria a favor do veto. Mas eu vejo que nós estamos, como legislativo, simplesmente fazendo o nosso papel, que é proteger a comunidade. Isso talvez nem devesse ser necessário, está sendo feito isso. Talvez já devesse ter sido feita as manutenções regularmente, antes que ela já começasse a oferecer perigo, mesmo que ainda o perigo não fosse visível. Obrigado. Com a palavra o vereador Gerson Luiz Morella. Senhor presidente, eu também já vou antecipar meu voto, né? Vou votar contra o veto, porque eu sou professor, todo mundo sabe, eu trabalhei mais de 10 anos com cama elástica, piscina de bolinha, e vi muita coisa acontecendo. Inclusive, André, tu lembra que tinha um brinquedo lá no Bandeirante que girava assim, que as crianças... Ali, alguns acidentes aconteceram, de tanto eu encher o saco da diretoria, eles acabaram tirando, porque no aniversário que eu estava lá fazendo recreação, um menino pegou aqui eu que conduzia ele para o hospital, arrancou um pedaço da orelha. Então, às vezes, não é nem, como o doutor Lima falou, não é nem que o brinquedo está estragado, às vezes é questão de segurança mesmo, que não tem. E já participei de vários cursos de recuperação de lesão, prevenção, como professor de educação física, e muito nesse curso se fala dos cuidados que tem que se ter. Eu já até falei aqui uma vez a questão das traves, de futebol. Aqui em Brusque já morreu uma criança com a trave na cabeça. A gente sabe aí em Joinville, na escola da rede do Colégio Cônsul, o Bom Jesus de Joinville, também morreu um menino de 7 anos. Então, toda essa questão de segurança tem que ser alguém que realmente chegue lá e uma equipe que vá ver se os brinquedos estão em condições, e através de denúncia, porque a criança está lá brincando, ela não quer saber se está estragado ou se não está, ela vai lá e brinca, às vezes o pai senta lá e não dá muita atenção também. Então, só gostaria também de contribuir e dizer que sou totalmente contra esse veto, e vou votar contra o veto e a favor ao projeto. Obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra o doutor Celso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nossos companheiros e companheiras que nos acompanham, noite imprensa. Na realidade, o que eu vejo na justificativa aí do veto do nosso prefeito Jonas, para mim é um trabalho de manutenção normal, né? Temos aí o orçamento do setor de obras, que é o maior orçamento do município, então também não tem ausência de subsídio. Tem que manter, manutenção, é uma função inerente à atividade do chefe do Executivo. Tenho certeza absoluta que o Jonas jamais iria votar contra, ou se posicionar contra esse projeto de lei. Na realidade, o aspecto técnico, às vezes, muito frio, né, que não carrega, vamos dizer, o aspecto assim, humano, a essência humana em si, às vezes é muito duro. E o pessoal técnico, na realidade, trabalha em cima de dados muito coesos e tem certa dificuldade, às vezes, de enxergar um pouquinho o aspecto humano da coisa. Diz o mineiro que não adianta chorar o leite derramado, né? Quer dizer, poxa, acontecem fatos que podiam ser evitados, a gente não consegue mais reverter, né? Então, essa manutenção, essa proteção e segurança com relação aos adultos que utilizam as academias e toda a sorte de equipamentos de infância é fundamental. A plaquinha é um fator que ajuda a manutenção. Olha, no campo de auditoria, quem tem um probleminha, o Corpo de Bombeiros tem técnica para avaliar a qualidade dos equipamentos, tem. Né? Então, eu acho que o projeto é feliz num todo e, infelizmente, o aspecto técnico que criou esse veto aí, que nós vamos, com certeza, derrubar. Doutor Lima. Obrigado. Até queria colocar aqui, a gente fica, às vezes, estava refletindo agora, quando o vereador Celso colocou, que a gente tem que, enquanto não seja iniciada essa manutenção, rezar para que não aconteça nenhum acidente em nenhum parquinho, porque com a visibilidade que esse assunto foi trazido com essa discussão, rezar para que não aconteça nenhum acidente, porque vai ficar muito ruim depois da gente ter alertado e ter se protelado com relação à manutenção, que deveria fazer parte, como foi colocado pelo vereador Celso. Isso não teria nem que estar sendo discutido, já deveria ser uma manutenção regular antes da hora do perigo. Obrigado. Obrigado, Lima. Incorporo aí a parte ao meu pronunciamento e, com certeza, a população nossa aprova totalmente a queda desse veto. Então, vamos derrubar. Continua em discussão. Como ninguém queira discutir, colocamos em votação o veto. Colocando que quem votar sim, vota favorável ao veto. Retorna lá, por favor. Votando favorável, está votando a favor do veto. Quem votar contra o veto, vota não. Contrário. Contrário ao veto é o vermelho. Repetindo a votação, então. O doutor Celso lá. Foi o veto rejeitado por unanimidade dos presentes. Sim, mas não estava no plenário. Está rejeitado o veto.